aqui. Aleluia. Tem gente que fica tão bonita de máscara, né, irmão? Tá pedindo para esse negócio continuar. Gente, que gostoso estar aqui no meio de vocês. Eu ficaria a noite inteira ouvindo vocês cantando, é um deleite. Que coisa gostosa. Vocês cantam bonito, vocês tocam bonito. Não vai se achando não, mas é bonito mesmo. Ô, Raquel, né? Você é a figura, Raquel. Ela é o tipo típico do jovem que eu gosto de conversar e orientar, porque essa menina está mais perdida que cego em tiroteio. Graças a Deus que Jesus achou ela. Eu sou Raquel, eu tenho 18 anos, apresentada. E coisa bonita a gente vê isso hoje, né? Quis 3 faculdades de medicina. Fui atrás de uma, não me quiseram, fui atrás de outra, não me quiseram, fui atrás de outra, não me quiseram. Aí o outro, quis ser soldado, não me quiseram, quis ser... Gente, só Jesus que é nós, né, gente? Né, Raquel? Aí Raquel foi fazer direito, chega lá e começa a chorar. Misericórdia, jovem, é uma beleza. Raquel, você tem que pensar direitinho, porque direito e medicina não tem muito a ver, viu? E de repente você vai ficar estudando lá uma coisa que você não quer fazer pro resto da sua vida. Então pensa, ó, vocês estão vendo como é que eu vou? Eu pego muito no pé nesse negócio mesmo. Você vai fazer pro resto da sua vida. Então se não for isso que você quer fazer, não faça. Acabou. Tá dado o recado? Então busque, persiga, procure e corra atrás dos seus sonhos. Isso é a coisa mais importante, porque a coisa mais terrível do mundo é a pessoa levantar de manhã, ir para o serviço perguntando: um dia eu acho que inventou o trabalho, para matar. E a pessoa não sabe quem inventou foi Deus. É gostoso ir para o serviço, fazer aquilo que a gente ama, que a gente gosta de fazer. Eu gosto de pregar. Se vocês não gostarem de ouvir, é problema de vocês. O pastor falou para eu ir até as 9. Não disse que é para ir para São Paulo até as 9. Talvez vocês estão pensando, torcendo. Ele vai até São Paulo e chega às 9. É provável. Mas eu gosto de pregar. Eu pedi a Deus que, se Ele me atender a minha oração, eu quero morrer em cima de um púlpito. Pode ser essa noite. Já tem gente assustada. Pastor macabro, né? Pode ser essa noite. Claro que pode ser. Tudo pode acontecer essa noite, não pode? Jesus pode vir essa noite. Amém? E a Raquel pode ouvir essa palavra. E aí eu escutar a doutora Raquel da outra vez que eu vim aqui. Amém? Raquel, os advogados chamam eles de doutor, mas eles não são doutores não, está errado. Isso foi Dom Pedro que inventou, chamar advogado de doutor. Vocês sabiam disso? Não, muita gente não sabia muita coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou feliz, agradecido a Deus. Pastor, obrigado pela recepção. Igreja, obrigado pela recepção. Letícia, você é uma bênção. Essa mocinha, ela tem um jeito de cativar a gente, de fazer... Eu estarei esperando pelo Senhor, não enviei ela coisa nenhuma. Me trouxeram uma gravata que estava aqui, parecia um babador. Sei lá arrumar a gravata. Quem te levou a gravata? Uma maluquinha aqui. Como é teu nome, que até agora não consegui saber? Letícia também. Aguentar uma deve ser dose, 2 então. Eu já perguntei como é que foi o culto ontem cadê o Bruno? Bruno, você vai chamar Rafael, você lembra, né? Vai esquecer. O Bruno foi o meu anfitrião aqui. Ô Bruno, você é uma benção, viu? Ele foi lá ajudar a ver se a gravata estava boa. E, irmãos, é tão gostoso estar com vocês, viu? Uma benção muito grande. Amo estar com vocês. Eu tenho muita paciência com jovem. Muita. Como é que é, Bruna? Muito, né? Eu orei muito. Eu tenho muito. Bruna não. Como é o nome dela? Raquel. Muito. Eu queria saber se ela continua orando muito, só se ela orava quando ela queria uma coisa. Que orar muito todo o tempo, né? Eu tenho muita paciência, gosto muito, tenho muita paciência de jovens. E vou contar para vocês o segredo. Irmão, esse ventilador vai acabar comigo. Desliga, irmão. Eu prefiro acabar com vocês do que comigo. Eu tenho que pregar amanhã também, vocês não.
Liga esse negócio, por favor, irmão. Faz esse favor para mim. Eles não desligaram. Se tivesse um revólver, dava um tiro nele. É que eu começo a falar, eu fico entusiasmado, e quando eu termino de pregar, eu não sei se sou um pregador abençoado, mas abençoado eu termino sempre. E aí, esse vento batendo, a garganta acaba, mas não é por causa da garganta nem do ventilador, é por causa da idade, eu sei disso. Acaba e aí a gente tem que continuar falando e não consegue. E quando eu prego, irmãos, como eu vou pregar nessa noite, eu sempre prego. Os irmãos que estão aqui, deixa eu apresentar direitinho o Washington, né? O Washington é cooperador lá da igreja, é casado, né? E o outro é o André é solteiro. Tira mais um pouquinho, André. Estamos orando tanto por ele. O André é um moço de muito talento, viu, moça? Ele é estudioso, é um dos líderes da mídia lá na igreja. Ó, André, eu estou ajudando, né? E falei, eu vou lá hoje, pastor. Jesus está me revelando alguma coisa. Então tá bom. Mas eu gostei de ver o Isaac e a Rebeca lá em cima. Que maravilha, Isaac e Rebeca. Olha só, que coisa, hein? Isso vai dar casamento. Gente, eu tenho muita paciência e amor com os jovens porque tiveram comigo. Eu estava ouvindo esse hino, vocês cantando aí. É difícil, é difícil, é difícil. Eu não gosto dessa história, não. De servir a Deus é difícil. Mas é para a igreja aprender que não é difícil servir a Deus. Difícil é ficar no mundo. Lá é que é duro. Você fica quieto até 9 horas da noite, 9h30, 10 horas, não tem nada. Tem problema. Você vai para casa feliz, dorme gostoso. Fica num funk, num troço daqueles, até meia-noite, 1h. Chega em casa carregado, doente, machucado, dor de cabeça. Isso é que é duro. Está na casa do Senhor é bom. Washington vinha dizendo no caminho, falou assim, quando eu vou para a igreja, pastor, isso eu já aprendi na minha vida. O que é? Ir para a igreja não é difícil, porque lá é o meu descanso. É o lugar mais confortável que eu tenho. Tem gente que fala, eu deixei o conforto do meu lar para vir na igreja. Deixou o conforto coisa nenhuma, às vezes lá é o inferno. O conforto está aqui, na presença do Senhor. Quando a gente descobre como é importante a gente viver na presença do Senhor e como é bom viver na presença do Senhor, irmãos, as coisas mudam na nossa vida. Não vê a hora de ir para o culto, não vê a hora de ir para a igreja, porque aquele é o nosso lugar, é a nossa casa, e é. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que rever. Eu estava vendo, ouvindo vocês e vendo com que coração vocês cantavam isso, como é difícil. Aí eu comecei o Espírito Santo trazer para mim, lembra você, quando tinha essa idade, como é que era? Irmãos, eu era uma tranqueira, só Jesus para me aguentar. Não mudei muito não, mas Jesus tem mudado bastante coisa na minha vida. Eu vou dizer para vocês, se eu tivesse que fazer a conta de quantas coisas Jesus já mudou na minha vida, já pelo menos umas 380 a 400 coisas ele mudou em mim. Faltam uns 2 milhões, mas até a vinda de Jesus eu chego lá. Amém? Conclusão. O irmão Arnaldo dizia para mim aqui que a semana passada foi ele que pregou, mas era um Arnaldo fraquinho. Eu falei, então a coisa foi boa, porque quando eu penso que sou fraco, estou forte. Agora, se esse senhor era o Arnaldo fraquinho, eu sou o Arnaldo o quê? Aí ele ficou, não tem resposta. Eu falei, mais fraquinho ainda. Para poder dar certo a coisa, né, irmãos? O homem vem com tanta espiritualidade para cima de mim, não pode recuar, certo? Muito bem. Hoje nós vamos aprender um pouquinho. Ontem vocês tiveram um culto glorioso, que já soube. Foi uma glória, uma presença, um poder. Amém? Amém? Hoje vocês vão ouvir. Eu quero contar 2 testemunhos para vocês hoje. Só isso, 2 testemunhos. Mas o primeiro deles, ouvindo uma moça que vem aqui, contando da faculdade dela tão bonitinho. Eu falei, é isso mesmo que eu tenho que começar por aqui. Começar olhando o texto que vocês escolheram. Vamos lá, se você tem a sua Bíblia, abra, e eu vou explicar o que eu vou fazer aqui agora. Me desculpe se tem alguém aqui formado em letras, não é? Pela minha audácia, pela minha ousadia. Mas acontece que... Não, fica, tá bem, obrigado. Não, nós vamos ler só devagarinho, é como parte da pregação, tá bom? É só você vir o seu texto. Eu gosto muito de pregar no texto que foi escolhido, e Deus me falou bem no coração hoje. Uma coisa que se alguém não sabe, quantos aqui não conheciam o pastor Arnaldo aí? Levante a mão, não conheciam? Não conheciam? Os outros conheciam? Vocês que não conheciam não perderam nada. Perdem muito se não conhecem Jesus. Os que já me conheciam já sabem com que pecinha vocês estão lidando, né? Isso aí? Então é o seguinte, eu andando por esses lados fora do Brasil,
eu fiquei com muitas saudades, principalmente do meu idioma. E aí eu decidi gostar do português. E eu decidi gostar do português e aprender cada dia mais. E eu acho o idioma, talvez um dos mais desafiantes do mundo. É o português. E ele é bom para aprender. As pessoas que estão lá mais ou menos da minha idade, pensem nisso. Quando a gente para de aprender, a gente começa a morrer. Então eu decidi que eu queria aprender mais o português direitinho. Sabe por quê, irmãos? Porque para pregar a palavra de Deus ou para entender a palavra de Deus, tem gente que estuda hebraico. Sim ou não? Estuda arameu. Sim ou não? Grego. Não é assim? Latim. Então ele sabe latim, ele sabe hebreu, ele sabe aramaico, ele sabe hebraico e às vezes não sabe o português. Então ele vai ler um texto bíblico e ele acaba perdendo a essência daquele texto só por não saber ler o que ele está. Às vezes as pessoas pensam que é só ler as palavras assim, acabou. Não, elas têm sentido. E ler a Bíblia é uma coisa tão boa que além de nos fortalecer espiritualmente, ela é muito bem corrigida, as Bíblias. Então o português da Bíblia é um português ótimo, excelente. Pessoas muito preparadas se dedicam a isso. Isso é bom. Leia aí o texto de vocês, vamos ver o que Paulo disse aí. Capítulo 13, versículo 11. Vamos lá. Me desculpe aqui alguém formado em letras ou pedagogo que seja, pelo menos que seja professor de português. Vou tentar dar uma aula de português. O senhor é formado em letras, não? Letras? Tá certo. Então me perdoe, viu? Paulo diz: isto digo, vírgula. Pontuação. Não adianta botar aí que esse aí está errado. Faltou pontuação aí. Mas deixa ele aí. Nós vamos encontrar onde é que está a pontuação que falta, para poder entender o que Paulo está dizendo aqui. Porque quando isso foi escrito, irmão, foram reunidos muitos homens de Deus, trabalhando, na 70ª, no século VI, para podermos nós termos a Bíblia da melhor maneira possível. Então, a gente precisa entender o que o apóstolo São Paulo está dizendo. Ele digo, isto digo, disse Paulo, isto o quê? Quando ele põe uma vírgula, ele está dizendo isto digo, apreciando o anterior e dizendo que agora vem alguma coisa muito importante. Então, para poder entender a essência do que Paulo diz aqui, você volta e dá uma lidinha, pelo menos nos capítulos anteriores, para entender o que é que Paulo está tentando ou tratando de explicar para a igreja de Romanos, que agora está sendo explicado para nós. Quando ele chega nesse ponto, depois de falar sobre os problemas políticos, os problemas de direito, menina, como é que é teu nome de novo? Raquel. É Raquel? Raquel. Nome tão bonito, né? Para entender os problemas legais. Entendeu? Paulo fala muito sobre legalidade aqui, na carta aos Romanos. Depois dele explicar tudo isso, ele entra no âmago da verdade bíblica. Ele fala sobre o amor. Ele diz assim: quem conhece de fato o amor, quem de fato conhece o amor, não fará mal a ninguém. Porque o amor transforma o coração. Paulo foi muito enfático nisso em várias vezes, porque ele era um legalista, fariseu. Era um homem cujo pensamento humano era só dentro da linha filosófica, porque ele aprendeu de Gamaliel. Quando ele chega nesse ponto, olha como esse ponto tem tudo a ver com vocês e com este congresso. Ele diz: isto digo, põe uma vírgula, escreve conhecendo o tempo e põe outra vírgula. Isso quer dizer que você pode eliminar esse conhecendo o tempo do contexto do versículo e você vai entender ele a mesma coisa. Por exemplo, se você disser assim: isto digo, que é já hora de despertarmos do sono, não tem problema, entendeu? Por isso ele coloca duas vírgulas aí. Você está achando que é bobagem, né? Você já vai ver, presta atenção. E isto digo, Paulo, mas ele fez questão de sobressalientar, de fazer sobressair esse pedacinho, conhecendo o quê?
o tempo. Como é importante isso, conhecer o tempo. E aí ele coloca que é já hora de despertar-nos, que é o vosso texto, Aí ele coloca ponto e vírgula. O que quer dizer ponto e vírgula em um texto? Ou em um parágrafo? O que quer dizer o ponto e vírgula? Ponto quer dizer acabei. A vírgula quer dizer assim, ainda tenho mais uma coisinha para dizer. Certo? Ou seja, tudo que ele queria dizer, ele encerrou aqui. Despertarmos do sono. Ponto. Aí ele coloca uma vírgula, fica um ponto e vírgula. Aí ele complementa. Porque a nossa salvação está, vírgula, agora, ele estava se referindo àquele momento, certo? Mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então eu vou explicar por que eu fiz essa colocação aí. A vinda de Jesus Cristo, ela é um fato para nós hoje, muito importante de colocarmos toda a nossa atenção. Foi em um congresso de jovens, e pensando nesse tema que era o que o pregador trazia, que o Senhor me chamou para o ministério. Coisa que eu achava que esse sujeito aqui, aquele que era lá naquele tempo, jamais. É o mesmo, né? Jesus só deu uma moldadinha nele. De todos os jovens que pudesse ter na igreja, se tinha um que jamais poderia assumir um púlpito para ser ministro do Evangelho, era eu. Essa é a sinceridade do meu coração, e era. Aos 18 anos de idade, em um congresso como esse, 17 anos de idade, em um congresso como esse, o Senhor me chamou. E por mais que eu quisesse resistir, não teve volta. Ele fez assim, olha. E agora eu só espero uma coisa: morrer no púlpito. Não sei mais o que fazer da minha vida, a não ser pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Então, veja bem, quando a gente fala sobre a vinda de Jesus Cristo, ela deve ser alguma coisa um tema de muita responsabilidade nossa. Agora, quando Paulo pregou isso, ele não ouviu Jesus falando sobre os fins dos tempos. Aliás, ele nem tinha lido ainda os evangelhos, porque eles não haviam sido escritos. Você imagina só uma coisa dessa? Ele só tinha ouvido de uma e outra pessoa, ouviu a pregação de Estevão, viu-o morrer, viu um jovem, olha gente, um jovem que foi chamado por Deus, na sua primeira pregação, ele é morto. Quem aqui já pregou de vocês? Prepare-se na primeira pregação. Você ainda não morreu, poderá ser na segunda ou na terceira. Mas ele, na sua primeira pregação, morreu. Qualquer pessoa poderia dizer: que tragédia. Um jovem cheio de talento, de conhecimento da palavra, porque o sermão, a pregação de Estevão, em Atos, é uma pregação magnífica, completa, vem do Velho Testamento, vem trazendo até Jesus. E esse moço morre, ali, apedrejado. Mas, ouça bem, a sua pregação, a mensagem que ele pregou e o testemunho da sua morte, foi algo tão impactante, que aquele homem chamado Saulo, que tem gente que fala que Saulo é pequeno, Saulo é grande, Paulo é pequeno, é nada. É só que um está em grego, outro está em hebraico. Ok? Mas é o mesmo nome. Aquele homem chamado Saulo, ou seja, Paulo, estava ali presente, consentiu na morte dele, o viu morrer, as suas roupas foram jogadas aos pés dele. Paulo disse: morreu um miserável. Não sabia ele que a mensagem daquele miserável ia entrar no coração dele, a ponto de ele dizer: esse espinho que eu tenho, ou seja, veja bem, aquilo que cutucava ele, o que Jesus falou lá no caminho de Damasco, disse: dura coisa é para você, eu estou te espetando faz tempo. E para mim foi desde a mensagem de Estevão. O jovem pregou uma mensagem e morreu. Alguém diz: que ministério é esse? Mas naquela mensagem, a palavra chegou no coração de um homem, de um jovem chamado Paulo, que foi o maior missionário.
da história da igreja. Paulo de Tarso, pregando em 2 continentes, atravessando mares e fazendo com que essa palavra chegasse até aqui hoje, São Bernardo. Que coisa gloriosa. Você pode não ser um Paulo, mas você pode ser um Estevão, não para morrer, mas pelo menos para ganhar um Paulo, que foi o que aconteceu com esse Estevão. Agora Paulo, quando se converte e começa a ouvir sobre Jesus, ele se preocupa com uma coisa e diz qual é o caminho dessa igreja e o que é que nós estamos fazendo aqui. Quando ele ouve falar sobre a volta de Jesus, ele achou aquilo tão fantástico. E ele pensava tanto naquilo e se emocionou tanto com isso, que depois de passar por Tessalônica, ele escreve uma carta aos irmãos, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele faz ele narra aquele versículo 17 do capítulo 4, dizendo assim, vocês são rapidão nisso aí, joga lá, para ver, olha só, olha, não, já? Não? Deixa, eu vou falar só uma coisinha. Deixa eu, olha que bonitinho lá. Eu tinha 80 anos atrás, quando essa foto foi tirada, irmão. Vê se tem alguma coisa a ver. Nada, nem o terno. Irmãos, veja bem, Paulo ficou tão tocado pela vinda de Jesus Cristo e pela situação que eles estavam dizendo, que ele escreve assim. Olha bem as palavras dele, ele diz assim, você pode ler lá depois, conferir. Ele diz desse jeito. Ele diz, na volta de Jesus Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro. Vamos lá no português de novo. Aí ele diz assim, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Quando ele dizia esse nós, ele se incluiu ou ele se excluiu? Nós, ele se incluiu. Ou seja, Paulo tinha tanta certeza de que a vinda de Cristo seria aqueles dias, que ele já começou até a dizer como é que ele subiria, que ele não veria a morte. Nós seremos arrebatados, nós que estivermos vivos. Paulo morreu e Jesus não veio. Mais para frente, né? Porque a mensagem era evolutiva, à medida que ele ia aprendendo, ele ia ensinando, ele explica coisas diferentes sobre a morte, o sentido da morte, o sentido da vida, e se expressa de maneira tão linda. Os livros de Paulo, eles cabem na literatura de qualquer país nesse planeta, pela linguagem linda, filosófica, e ao mesmo tempo ele disse, não venho a vós com sabedoria de palavras, mas com demonstração de poder de Deus. Coisa linda. O homem que era, mas não se achava, porque sabia que quando ele era fraco, aí então ele estava forte. Ele sabia disso, ele compreendia isso, ele entendeu isso e viveu essa verdade. Quando ele escreve aqui para os irmãos, ele diz, eu estou explicando uma coisa para vocês, que é o que vocês devem ler anteriormente, porque agora, isso era 57 anos depois de Jesus, ou seja, 20 e poucos anos depois de Jesus, ele disse, agora a vinda de Jesus está mais próxima, a nossa salvação, do que quando o aceitamos. O que ele estava querendo dizer aí? Ele disse, cada dia que passa, você está mais próximo da vinda dele. Aí você presta atenção em uma coisa. Gente, existiam profecias na Bíblia, eu vou dizer para vocês, eu ensinei em um instituto bíblico, em uma escola bíblica, na Califórnia, por 5 anos. A minha matéria nessa escola bíblica era Daniel e Apocalipse. Eu era tão envolvido com isso e gostava tanto dessa matéria, que a minha classe tiveram que ampliá-la de lugar, e eu era o único professor que tinha 200 alunos na classe. E eu ensinei por 5 anos. Depois de 5 anos de pregar ali, pregar na rádio, falar sobre Daniel e Apocalipse, e eu acreditando que aquilo que eu estava pregando, que era o cumprimento, eram sinais, eu falava sobre sinais. Aí um dia eu cheguei à conclusão de que tudo aquilo que eu estava falando, o meu mentor, a pessoa que Deus usou para me cuidar de mim no começo da minha vida espiritual, da minha fé, esse homem havia dito para mim lá atrás, ele disse, tenha cuidado, para nunca se entusiasmar demais, e na tua emoção, começar a falar bobagem. Eu percebi que eu estava falando um monte de bobagem.
Ou seja, quando a gente começa a querer asseverar, dizer que as profecias, eu estou dizendo, a profecia é essa, a profecia é aquela, a profecia está se cumprindo, está cumprida, vai cumprir, e que quer demais, saber demais, a gente está sabendo é de menos. Porque os livros estão escritos, as profecias estão aí, para que, no momento que elas se cumpram, alguém diga, estava escrito. Não é para a gente ler a profecia aqui e querer a gente ser intérprete daquelas coisas profundas, e, sabe? Que não chega a lugar nenhum. Tão profundo que se afoga, tem muita gente. Não. Agora, tem algumas coisas, irmãos, que depois de ter parado de tocar esse tema, eu falei, não vou mais ficar falando sobre esse tema, e as pessoas às vezes pedem para mim, pastor, fala um pouquinho mais dentro de Apocalipse, às vezes eu prego alguma coisa. E eu digo, não. Sabe por quê? Você está tão preocupado com o dragão de lá, com o cavalo de lá, e você se esquece de tirar os dragões da tua vida de hoje. Porque não adianta nada você entender tudo sobre amanhã, para você vir na igreja amanhã, depois que Jesus veio. Entendeu? Você vir aqui e dizer, o dragão era mesmo. Para com isso, tira o dragão da tua vida de hoje, resolve o teu problema hoje, fica com a tua vida em ordem hoje, que amanhã você vai assistir todo esse assunto dos dragões lá em cima, junto com Jesus. A igreja não passará pela grande tribulação, mas ela virá. Agora, Jesus, quando fala sobre a sua vinda, ele diz assim, olha, eu não vou dizer dia e nem hora. Tem muita gente, muita seita, dizendo dia, hora, quando ele diz dia, hora, diz ano. Aí diz que Jesus mudou de ideia, para poder ajustar a coisa. Então Jesus falou assim, eu não vou dizer dia nem hora, mas ele disse, eu vou deixar para vocês um cenário, e vocês vão ficar observando. Vocês sabem que uma coisa que eu, quando ensinava Apocalipse, eu ficava preocupado, dizendo como é que eu explico para esse povo, porque agora tem o negócio de que a terra é plana, né? Uma bobagem, esquece isso aí. Faz conta que você nunca ouviu falar disso aí. E eu ficava pensando assim, se a terra é um globo, e a Bíblia diz que quando o Senhor vier, na sua terceira vinda gloriosa, todo olho verá, eu ficava pensando como qualquer pessoa com um mínimo de inteligência, não é? Se é um globo, a pessoa está aqui, Jesus vem aqui, como é que o de lá vai ver? Está esquisito esse trem, não está não? Vocês vejam bem, se Jesus vai descer nesse momento sobre o Vale do Armagedon, que é lá em Israel, lá do oposto de onde nós estamos, eu ficava pensando comigo, ou Jesus tem alguma coisa contra os brasileiros, que eles não vão conseguir ver, entendeu? Ou tem alguma coisa que eu não estou entendendo ainda, e a gente não estava mesmo. Aí o tempo vai passando, quando de repente começam a surgir possibilidades de que a gente veja do outro lado, mesmo estando aqui, veja tudo. Uma dessas possibilidades é isso aqui. Vocês já viram que, olha, essa meninada está tudo sem telefone na mão, mas saiu daqui para a rua já. No ônibus, no metrô, até no carro. Tem gente que não pode, né? Mas está lá. Não consegue largar. E cada dia isso vai ser mais. Aí o que acontecer lá em Israel, entendeu? No Vale do Armagedon, quando houver uma ordem mundial, esse é o momento de todo mundo ver o que aqui vai acontecer. Deixa eu me explicar por que eu estou dizendo isso, né? Senão vocês ficam, como assim? Gente, número 1, o palco está pronto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, um exemplo. Quantos aqui utilizam o Pix? Eu vou levantar as duas mãos, todo o tempo. Se você não utilize, comece a utilizar. Porque você não vai conseguir mais comprar e nem vender, se você não tiver este método. Alguma coisa familiariza vocês com o livro de Apocalipse, quando fala comprar ou vender? Agora, a pergunta é a seguinte, vamos lá. Quando uma pessoa faz, antigamente, para fazer uma transferência, para os jovens mais jovens que não sabem como era uma transferência bancária, se fazia por meio de DOC ou TED, não é isso? Isso o banco cobrava, e cobra até hoje, R$12, R$13, uma coisa assim, né? R$12. Aí o banco que ganha dinheiro, rico,
Rico é rico porque agarra tudo. Entendeu? Rico é rico porque não deixa sobrar nada, escapar nada da mão dele. O banco que é rico, vendo você pagar por cada transferência R$12 e milhões de transferências, portanto ele ganhando milhões de reais por dia em transferências, de repente começa a mandar recado para todo mundo: não use mais esse tipo de transferência, use o Pix, e é de graça. Toda vez que um rico te oferecer uma coisa de graça, abre o olho. Você tem dois, abre os dois. Tem óculos, bota. Vem coisa. Banco é rico, só pensa em dinheiro. Quando o gerente do teu banco, vai aprendendo, jovem, quando o gerente do teu banco te chamar para dizer: tem um negócio extraordinário aqui, é extraordinário para ele. Para você é uma pegadinha, você vai cair. Tem algum gerente de banco aqui? Ele vai confirmar. Se ele é crente, ele vai confirmar. Porque ele tem meta para alcançar e de repente ele não olha mais nada, é meu serviço, ele tem que fazer mesmo, mas vai fazer o quê? É a máquina. Agora eu faço uma pergunta para vocês: por que um rico, ganhando esses milhões de reais por dia, resolve dizer para as pessoas: coloque o Pix, coloque o Pix, coloque... Por quê? Vou tentar responder. A primeira coisa é que por trás desse gratuito é uma mentira. Ele quer economizar. Porque quanto mais as pessoas aprenderem a usar aplicativos, ele vai precisar de menos gente para trabalhar, pagar menos salário. Ele vai ter menos agências, que vocês estão vendo, então, agências de bancos fechando por todo lado. Menos agências, ou seja, pagar menos aluguel, comprar menos propriedade, vão gastar. Quer dizer que, enfim, eles não estão fazendo nada por você, eles estão fazendo por eles mesmos. Entendeu ou não? Entendeu? Mas essa não é a pegada. Eles acham que é isso. Contudo, toda compra que você vai fazer, de aqui a no máximo 1 ano, 2 anos, agora eu vou colocar o limite que a Organização Mundial, que a ONU está fazendo, mundial, olha bem, Banco Mundial. O limite é 2026 e não existirá mais papel moeda. Não vai ter mais. Se o diácono gosta de vir da igreja para recolher oferta, acabou, irmão. Não recolhe mais, o fabricante de salva vai à falência. Não vai ter mais dinheiro. Tudo vai ser através das criptomoedas, vai ser de forma virtual. Está entendendo? Acompanhe o meu raciocínio. Então, todo mundo vai usar o Pix e vai pagar as suas coisas Pix por aproximação, seja o que for, todo mundo vai ter celular. Não ter celular daqui a um tempo vai ser a mesma coisa de dizer: eu não tenho sapato. Todo mundo vai ter. E vai ter que pagar por ali. Paga pelo Pix, e o Pix manda a informação imediata para o Banco Central. Então existirá alguém que vai se utilizar dessas informações para saber o que você compra, quanto compra, o que compra, quanto ganha, quanto gasta. Ou seja, ter o controle absoluto da tua vida. Aí você vê: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, eu não vou fazer Pix. Faz, não tem jeito. Não tem saída. É que nem a tal da vacina. A gente fala assim: eu não vou tomar essa vacina, o sangue de Jesus tem poder, porque isso aí é coisa do inimigo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Irmão, toma, porque não tem jeito. Uma vez eu fui pregar em um lugar, falaram para mim: pastor, fala sobre o chip. E era um congresso de jovens, tinha 5.000 jovens, e eu levei. Falei: aqui está o segredo, trouxe agora dos Estados Unidos, está aqui, eu coloquei o pacote do lado. Falei: eu vou falar para vocês sobre o perigo do chip. E comecei a falar sobre mais ou menos esse assunto que eu estou dizendo para vocês, e que eu disse para eles: o segredo está aqui, eu vou mostrar para vocês no final. Aí eu disse para eles: sabe qual é o chip mais perigoso e o realmente perigoso? Eu trago a prova aqui para vocês. Os olhos de todo mundo abriu assim, para olhar o que era. Eu fui lá no pacote e abri, e tirei um pacote de chips. Aquele que engorda, cheio de sódio. Esse é o pior. Porque tem gente que pensa: não é aquele que não tiver o número da besta, ou aquele que tiver o número da... Olha, irmãos,
Tem muito crente com nhenhenhé por aí. Em mim ninguém vai nada, não vão me identificar não. Já identifique, irmão, você não tem CPF. Você já tem um número faz tempo. Nem se deu conta, tá vendo? Daqui a pouco as tuas finanças são reguladas, todo mundo percebendo o que você está fazendo, o mundo inteiro. Então vem uma praga mundial chamada corona. Todo mundo sabe. O mundo inteiro sabe. O mundo inteiro sabe de uma peste que veio. Virão outras, só para lhe dar uma notícia de mais ânimo, para você já estar preparado com a mascarinha mais bonita. Virão outras, diferentes, de diferentes maneiras, virão. Isso só faz com que o mundo decida que é necessário unir-se, o mundo inteiro, contra um mal que está afetando a humanidade. Então a proposta é essa: o mundo inteiro se reúne para uma proposta mundial de saúde, porque essa é uma necessidade. O mundo inteiro se une para que as divergências salariais não exista mais essa diferença tão grande, classes do mundo, então vamos fazer uma economia mundial. O mundo inteiro se une, essas propostas estão todas prontas, o palco está pronto para quem? Para o anticristo. As igrejas caminhando por um caminho de tolerância incrível. Todo mundo é nosso irmão. É o falso profeta que vai se levantar e vai propor um sincretismo religioso. Mas você não precisa brigar. Você precisa discutir com o teu irmãozinho ali da macumba. Afinal de contas, a intenção dele é boa, igual a tua. Una-te. Você, o testemunho de Jeová, o macumbeiro, unindo tudo. Que bênção! Isso é o amor, isso é o amor, isso é o amor. Olha, gente, hoje... Pera um pouquinho, aí vou chegar lá, não é? Essa vinda de Jesus, como ela vai se dar no Armagedon, vai ser desse jeito. Vou só descrever aqui para vocês, para não ficar texto aqui, texto ali, leia aqui, leia lá. Vamos lá, só descrever para vocês. Nunca, depois que o Senhor reergueu Israel, 1948, desde que o Senhor reergueu Israel, aquele país desse tamanhozinho, por favor, olhe no mapa, aquela coisinha que parece um mosquitinho, ninguém vence essa nação. Ela é protegida por um Deus Todo-Poderoso. Porque essa nação é sinal de Deus. Logo que, olhe bem, logo que o mundo esteja todo nas mãos do anticristo e do falso profeta, que é um líder religioso, um líder político, e se unem para isso, o único que não vai aceitar, por quê? Porque esse falso profeta vai fazer uma proposta: eu quero me sentar no trono de Davi. Reconstruirá o templo de Jerusalém. Vai desejar sentar-se no trono de Davi. E nesse momento, o povo judeu, que já estava também aceitando, vai dizer para ele: aqui não. A essas alturas o Brasil já aceitou, a América já aceitou, o mundo inteiro já aceitou, a Europa já aceitou, o Oriente Médio já aceitou, todo mundo já aceitou o homem. Só uma nação vai dizer: aqui não. Nesse trono não. Nesse trono só o Messias, que eles não reconhecem ainda Jesus. Eles estão esperando por Jesus, pelo Messias. Ele disse: nesse trono ninguém senta a não ser ele. E ele vai dizer: eu quero sentar. E eles vão dizer: não. Aí esse anticristo vai dizer para o mundo inteiro: gente, vocês estão vendo? O mundo inteiro se une, o mundo inteiro entrou em concordância, o mundo inteiro vive em paz. Só esse paizinho que se acha, se diz protegido por um Deus Todo-Poderoso, contrariando todas as nossas propostas. Aí então, Bíblia, ele vai fazer uma proposta. Todas
todas as nações certamente representadas, né? Um com um tanque de guerra, o outro com uma parte de infantaria, o outro com a sua bandeira. Vixe, o que aconteceu? Os irmãos estão tudo embora? Não. Tomei um susto agora. Falei, Jesus está vindo? O que aconteceu lá fora? Olha bem. Então vamos lá, não vamos sair fora dessa aqui não. Me acompanhe aqui. Naquele momento, um vale chamado Vale de Armagedon. Todas as nações estarão ali representadas por ordem do anticristo e do falso profeta. E eles dirão o seguinte: nesse momento, todos nós vamos nos unir e entrar de uma vez e varrer Israel da terra. Quero ver que Deus haverá de livrá-los. É o que eles vão pensar. Ao colocarem todas essas nações ali, o anticristo certamente enviará uma ordem, porque até então o mundo inteiro estará submetido a ele. Naquele momento, a ordem será essa: parem tudo no planeta. Todo mundo diante dos seus telefones, todo mundo olhando, que eu quero que o mundo inteiro veja que o que não conseguiram fazer por séculos, eu vou fazer agora. Varrer Israel da terra e vou me sentar naquele trono. Quando ele disser isso, naquele momento, que todo mundo estiver olhando o que ele vai fazer, por ordem dele mesmo, ele vai dar a ordem: avance. Quando os tanques ligarem os motores, começarem a chacoalhar naquele vale e seguir, a Bíblia diz, o céu vai se abrir. E montado sobre um cavalo branco, aparecerá Jesus nas nuvens, todo olho vendo, Jesus descendo, e ali aniquila o anticristo e o falso profeta, e a igreja desce juntamente com ele para reinar em glória. Essas coisas sutis, esses detalhes, vão nos mostrando como o palco está preparado, o mundo está preparado para a vinda do anticristo, que certamente já está atuando, ainda que nós não sabemos quem é. Não adianta botar nome, é fulano, é cicrano. Não, ele vai chegar de uma maneira muito sutil, ele vai ser muito bonzinho, muito agradável, o mundo inteiro irá admirá-lo. Até mesmo, se possível for, os escolhidos. Olho. Então Jesus diz o seguinte: antes que essas coisas aconteçam, haverá uma grande perseguição sobre a igreja. Uma grande perseguição virá sobre vós. Então você que sofre agora para servir a Deus, olhe. Tem gente que fala assim: pastor, vai ter salvação depois que Jesus vier? Vai. Mas vai pagar com sangue. Hoje tem gente que não paga nem com 3 passos. Paga nada. Agora eu moro longe. Aonde? 10 minutos de ônibus para chegar aqui. Longe, para vir à igreja. Para estar na casa, para estar no ensaio. Chego tarde, cansado. Ainda conta para todo mundo: você sabe o que eu tive que deixar para estar aqui? Esquece o que Jesus teve que deixar para estar aqui. É verdade, Deus, é mesmo, Jesus. Se a igreja não acordar para esse tempo, onde a perseguição virá, e Jesus que deixou bem claro: o mundo vos odiará. Jesus quem disse. E não existe meio termo, são 2 caminhos, mas a decisão é uma só. A perseguição virá. E aí, quem acha que é difícil ir lá no trabalho, tem que ser descoladinho, e quer usar o TikTok para fazer umas coisinhas parecidas com tudo para mostrar que é descolado, tiriri, tororó, tururu, vai começar a perceber que com Deus, hoje, esse tempo ameno, esse tempo tranquilo, esse tempo de venha como estás, esse tempo vai começar a mudar.
Vai continuar, venha como estás até o fim. Mas esse venha como estar vai ser muito difícil. O hino que a irmã cantou e que foi cantado também. É tão difícil, vai ficar difícil depois. Agora está fácil, gente. Agora está brando. Agora está de boa. Eu sou da igreja, respeita, viu? Ele é da igreja. Ele é da igreja, bora ali, bora. Descolado, porque eu sou da igreja, eu não sou alienado, eu sou crente, né? Eu sou, né? Entendeu? Sou da igreja, mas eu sou. Chego junto. Eu sou da igreja, mas a gente precisa fazer para ganhar o mundo, e o mundo vai ganhando você. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir ou lá ou cá. E esse tempo, isso vai, gente, escute o que eu estou falando em nome de Jesus, e a coisa vai apertar. É mesmo, é verdade, é mesmo. É mesmo, Jesus. Aleluia. É mesmo, Jesus. Essa tolerância com tudo, Jesus vai dizer cada dia, ou do meu lado ou com eles. As palavras de Jesus ficarão cada vez mais claras. Se me amam, o mundo te aborrece. Se você amar o mundo, você não me ama. Você tem que escolher. Não existe terceira opção. Hoje está mole. Um dia lá, um dia cá. Um pé lá, um pé cá. Vai chegar um momento que ou lá ou cá. E não é mais porque a igreja vai dizer, não, o próprio mundo vai dizer. Ele vai te rejeitar. Se você serve a Jesus, ou fala o nome de Jesus, ou qualquer coisa com relação a Jesus, fora daqui, você longe de nós. E se hoje, quando tudo está fácil, como alguém diz, né? Vindo Jesus, haverá uma chance de salvação? Haverá. Agora você pense, se hoje, com a igreja aberta, confortável, maravilhosa, o Espírito Santo trabalhando na tua vida, dando para vocês culto como o de ontem, cheio de glória, de presença de Deus, de amor de Deus, de paciência de Deus, você não se ajeita? Imagina depois, sem Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não atuará mais. Não é que ele vai embora, ele não vai atuar mais como ele atua hoje, tocando no teu coração, falando no teu coração, dizendo para você coisas, quando você está fazendo coisa errada. Ele está lá, não faz isso, filha, volta para casa, vai para casa, o teu lugar é a casa. Olha, isso vai acabar. Aí fica, e a salvação, quem conseguirá? Se hoje você não alcança ser minimamente fiel ao Senhor. Fala mesmo, Jesus. Fala mesmo, aleluia. Com igreja aberta, cultos gostosos, olha que orquestra linda, olha que coral de jovens, mas, gente, vocês podiam cantar a noite inteira, eu não tinha nem, eu ia sair daqui, aleluia. Vocês são maravilhosos, mas isso também vai acabar. Esse grupinho vai crescer, vocês dizem, porque esse é o nosso desejo. Mas eu lhes digo que ao passar do tempo esse grupinho vai diminuir. Diminuir, porque a coisa, o cerco vai apertando. E Satanás sutilmente está fazendo o seu trabalho, em todas as áreas, sutilmente fazendo o seu trabalho, para chegar um momento em que você tem que decidir lá ou cá, e você diz, não, eu posso ser luz onde eu estiver, não preciso estar na igreja. Eu posso muito bem adorar a Deus na minha casa. Por que tem que ir num templo, na igreja? Quem inventou isso? Tadinho, sabe nada. Sabe nada, quem inventou tudo isso foi Jesus. O culto, irmão, nas casas, isso é o que é importante, porque assim era no Novo Testamento, era nas casas, sério. Também era no deserto, na rua, no mar, era em todo lugar, era culto. Aí você vai e pega uma dessas pessoas que diz assim, dentro da minha casa tem que ser um culto, como era na igreja primitiva. Aí você fala, então nós vamos fazer culto lá. E pega a banda inteirinha, a orquestra, leva lá para a casa dele. Leva as crianças e fala, arruma um lugarzinho aí. Mete as crianças no quarto da casa dele. E ele vai falar, não dá. Eu falei, sei que não dá. Então como não dá em uma casa, a gente faz uma casa grande, entra todo mundo, olha nós aqui. É assim de simples. O culto continua sendo nos lares, porque aqui é o nosso lar, aqui é a nossa casa, aqui é o nosso conforto, aqui é a nossa alegria, aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs. Porque
porque são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou não foi isso que disse Jesus? Quem são os meus pais e os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Tem gente que pensa que crente é uma gentinha sonsa, que é gado, que é levado pela cabeça de outros. Você é isso? Você é gentalha? É? Você é gado? Você é vaca? Você é boi? Você é cabra? O que você é? Ovelha, que só segue o pastor dela porque conhece a sua voz. Intimidade. Eu conheço a voz. Gente, é lindo. Explicava para uma pessoa hoje. Eu estive sentado com um pastor de ovelhas um dia inteiro só para ver o trabalho dele. Sabe o trabalho que um pastor de ovelha tem, gente? Sabe qual é? Nenhum. Que ovelha não dá trabalho. Quando Jesus conta aquela história do bom pastor, que ele deixou 99, tem até um hino, né? As 99 deixou nada, não tinha aprisco nenhum. Deixou elas soltas no deserto. Sabe por quê? Porque a ovelha não se distancia uma da outra. Sabe por quê? Porque a ovelha não tem olfato. Ovelha só consegue enxergar e ouvir. Então, quando ela ouvir, ela é aqui meu lugar. Quando ela bater o olho e ver a amiguinha dela, ela fala, aqui é meu lugar. Então ela não vai embora. A ovelha nunca vai embora, não tem problema. Aí uma, meio sonsinha lá, comendo uma graminha diferente lá, tá, as outras vão indo mais para lá, de repente ela, escuta mais o de ninguém, Não tem crente que fala, é isso aí, ovelha mesmo. Aleluia. Aí ela de repente não ouve mais e olha e não enxerga mais as amiguinhas dela. Ela sai andando. E a ovelha não é como o cachorro que tem olfato. Ela não sente cheiro, ela não consegue voltar. Ela só consegue ir, mas não consegue voltar. Ela vai sozinha. Aí o pastor o que faz? Ele observa, vê o melhor horário, onde não há perigo de os predadores se aproximarem. Escolhe o melhor horário e vai correndo em busca daquela ovelha, para poder ir e voltar a tempo, e saber que aquelas outras 99 continuam seguras. E o interessante é que eles têm linguagens, né? Então eu cheguei para aquele pastor que estava lá e vi ele, que levava as ovelhas para um lado, uma hora. Foi, e as ovelhas voltaram e ele fez um barulho lá. Eu não lembro como é que era, mas era uma coisa mais ou menos assim. Tuiê! Isso foi na Guatemala. Eu fui e perguntei para ele assim, o que o senhor fala para as ovelhas seguirem o senhor? Não, é só uma linguagem que elas me entendem. Eu falei assim, ó, tuiê! E as ovelhas tudo olharam. Eu falei, eu posso tentar? Ele falou, pode. E eu, tuiê! As ovelhas nem... Falei, eu estou fora de tom. Afinei, tuiê! A ovelha nem... Aí eu saí para o lado mais perto delas, tuiê! Elas nem... Aí o pastor rindo de lá. Aí eu falei, por que elas não me seguem? Ele disse, porque o pastor sou eu. Quer ver, ó? Tuiê, igualzinho eu. Tuiê, as ovelhinhas, tudo. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Falei para vocês que eu ia contar 2 testemunhos, só que eu ia ler, não vou ler, vou contar. É de um menino chamado Samuel. Está escrito lá no capítulo 3, 4, que vocês lerem lá. Depois vocês leiam 1 Samuel. Vocês vão ler? Olha, vocês estão diante de Deus. Mas depois não tive tempo. Porque tem gente que não tem tempo, né? Mas para outras coisas tem. Não deu, porque justo a hora que eu ia ler, começou a fazenda. Fala Deus, né, irmão? É que está um barraco lá.
A gente ouve, né? Vocês leiam lá a história de Samuel. Sabe o que vocês vão ver na história de Samuel? Presta bem atenção nisso. Samuel teve todos os motivos do mundo para ser um menino revoltado. Foi largado pela mãe na igreja, para cuidar da igreja. A mãe vinha uma vez por ano ver ele. Tem gente que dá desculpa por causa da sua infância. Solitário. Por isso agora essa revolta de mim. Samuel teve todos os motivos do mundo para detestar a igreja. Porque tem gente na igreja que larga as coisas de Deus porque fulano disse. Sabe o que fulano me disse? Nem olhou para minha cara. Se você prestar atenção, você estava me olhando de cima para baixo, me olhando. Sabe por que você consegue olhar o olhar do outro? Porque ao invés de você olhar para Jesus, você olha para o outro. Esse é o problema. Então tem muita gente que vai embora da igreja por causa de fulano, de cicrano e beltrano, e Jesus perguntando, e eu te fiz o quê? Você deixar a minha casa. E 90% dos desviados deixaram porque eu vi coisas lá. O que coisas? Na igreja está cheio de gente errada. Ele tem razão ou não? Claro que tem. Começa por mim. E o povinho mais triste, terrível, ruim de São Bernardo do Campo está aqui dentro hoje. São vocês, somos nós. Não comece a se achar, não. Você e eu não valemos nada, nós somos tão difíceis, tão caretas, tão rebeldes, tão horríveis nós somos, que só Jesus pode dar conta de nós. E deu. E nos recebeu. Coisa linda. Até hoje eu fico por conta pelos apelos. Quem quer aceitar Jesus? Ainda se chama apelo. Apelo. Fazer um apelo para você. Pegue Jesus, por favor, aceite. Ele não vale nada, mas só um pouquinho. Recebe Jesus, pelo amor de Deus. Não tem uma alminha, levanta a mão, levanta o dedinho. Qualquer coisa. Mas fala. Por quê? Quem sabe porque as mensagens estão ficando vazias de Jesus. Porque quando as pessoas começam a entender a realidade do mundo espiritual, e ela descobre que existe para ela salvação. Ninguém precisa mais dizer para ela, aceite Jesus. É ao contrário, ela que vai dizer, será que Ele me aceita? Eu preciso dEle. Eu necessito dEle. Será que Ele me aceita? Olha, irmãos, o privilégio de estar nesse lugar. Levante a tua mão e diga, glória a Deus. Você pode ter certeza que teve uns 2 ou 3 aqui que ficaram, levantam nada, eu não senti. Eu não levanto porque eu não senti. E não sente mesmo, principalmente porque tem alguns que até mortos já estão. E morto não sente nada. Chega para o morto e fala para ele, levanta a mão. Ele fala para o morto, dá glória a Deus. Ele. Morto não. Agora vivo ouve. E se é ovelha, faz, até amém, amém. Quantas vezes precisar, levanta a mão de glória a Deus, irmão, faça isso. Tem alguma coisa errada em dizer glória a Deus? Nenhuma. Por que você não faz, então? Está dentro da casa de Deus, dê glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É que eu só faço as coisas se eu sentir. Já pensou você chegar no céu? Falar, posso entrar? Jesus fala, não sinto, estou sentindo, deixa assim entrar. Fica aí, se eu sentir, fica lá no inferno um pouquinho. Se eu sentir, vou lá te buscar. Culto é racional. Eu sei o que eu estou fazendo aqui dentro. Eu sei quem me resgatou. Eu sei como estou e sei para onde eu irei. Kalamalabashai. E ouvir a voz do meu pastor é uma delícia. Tinham 2 irmãos aqui que se congregam lá comigo. Os coitadinhos me ouvem pregar todo domingo, 1h15 e 1h30. Essa é a pregação nossa no domingo. E já veio gente falar para mim assim, pastor, o senhor não acha que o senhor fala demais? Eu falei, não sei, o povo está lá. Entendeu? O povo está lá, a igreja cheia que não cabe mais.
Fazer o quê? Agora eu estou pregando como se fosse a última mensagem que eu pregasse. É assim que eu digo a ele, não é? Não digo toda vez. Eu prego, cada mensagem que eu prego como se fosse a última. E hoje aqui eu estou pregando como se fosse a minha última. E vou deixar o que Deus mandou para vocês hoje aqui. Pode ser a minha última mensagem. Gente, pode ser que eu vá embora daqui, domingo que vem o pastor se levante aqui para dizer assim, irmãos, ou amanhã mesmo. Lembra do pastor que esteve aqui ontem? Lembra? Ele ia ainda aí pela Anchieta e veio um caminhão. Está na glória. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Mas pode ser ao contrário. O pastor me chamar e falar, sabe aquela irmã, aquele jovem? Sempre pode ser a última. Fica rindo não você aí, tô de olho, rapaz. Olha para ele, gente. Amanhã pode vir um anúncio aqui. Não estou falando nada, calma. O anúncio que você foi promovido na empresa, fica tranquilo. Não estou falando. Calma, calma. Crente é uma beleza, né, irmãos? Crente só sabe falar que o céu é bom, o céu é bom, o céu é bom, o céu é bom. Mas 90% dos testemunhos aqui em cima desse púlpito são assim. Irmão, tive uma enfermidade, o médico disse, não vai, mas Deus me livrou. Te livrou do quê? Eu vi um atropelamento, vi um caminhão e a mão de Deus pôs e Deus me livrou. Te livrou do quê? De ir para o céu. Crente é gozado, irmão. Nossa, são tudo engraçado. Mas eu desculpo essas pessoas, eu ajudo elas. Eu digo assim, gente, o céu será toda uma eternidade. Então dá para ficar mais um pouquinho aqui, não dá não? Fechado, gente? Vamos ficar mais um pouquinho? Mas vamos ficar com alguma razão. Sair da igreja por causa desse, por causa daquele, por causa do outro. Samuel tinha 1000 motivos para sair. Problemas familiares, problemas de solidão. E por último, escutem aqui, que eu vou concluir, hein? Preste atenção. E o último que ele tinha eram as referências, os exemplos que ele tinha dentro da igreja. Um pastor que sabia que os seus filhos roubavam dinheiro da oferta e fazia que não via. Pastor, era o sacerdote, né? Estou contextualizando apenas. Filhos do pastor, que seriam os futuros pastores da igreja, faziam orgias dentro da própria igreja. Era para ele dizer, aqui não tem nada de Deus. Contudo, um dia Deus o chamou pelo seu nome. E disse em um sonho, Samuel, Samuel. Ele não entendeu a primeira chamada. Foi até o pastor, o sacerdote Eli. Ouvi uma coisa assim, o senhor me chamou? Não, volta para a cama. Voltou. Começa a dormir, aquele soninho vem, começa a sonhar, escuta. Samuel, Samuel, estou aqui, meu senhor, o senhor me chamou? Não, meu filho, não te chamei não. Pela terceira vez. Senhor, aí Eli se dá conta, pelo menos ele sabia. Olha, meu filho, eu não estou te chamando, se essa voz está parecendo te chamando pelo teu nome, quando você ouvir outra vez, responda só assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel não era de linhagem sacerdotal, era o outro que seria sacerdote. Por todas as legalidades, o outro seria sacerdote. Mas Deus quebra até as regras, porque Ele é quem impõe, Ele pode quebrá-las. Por alguém que Ele escolhe, por estar disposto a ouvir a sua voz, tomou Samuel e o transformou no grande sacerdote, juiz e profeta em Israel. Um menino que tinha tudo para sair longe da igreja, pelos exemplos que ele viu dos filhos dos pastores. Eu contei já essa história, pronto, Samuel. Agora eu vou contar o último testemunho para vocês. É de uma pessoa que vocês não conhecem, mas ele aqui. A minha história. Eu sou bisneto de pastores não, de crentes. Meus bisavós foram os primeiros crentes em São Paulo. Neto de pastor, filho de pastor, e graças a Deus tenho um filho pastor. Quando eu ainda era menino, vocês aqui me escutem. Escutem, porque essa palavra vai ficar no ouvido de vocês por muito tempo. Quando eu era menino, eu me lembrava que todas as passagens de ano, a igreja inteirinha vinha para o culto da virada. Hoje não. Tem minha família, está ficando tudo light.
Naquele tempo, se a gente era crente, e os parentes que não eram crentes diziam assim, não vem não, que aqui vai cair, vai rodar coisa aqui, você não vai gostar, fica lá com a sua igreja. E os crentes diziam assim, meu único lugar é a igreja mesmo, então eu vou para a igreja. É porque não tinha opção mesmo, né? E até por causa disso. Hoje tem tanta opção. Faz o culto no dia de Natal, não vem ninguém. O culto da virada, meia dúzia de irmãos ali. Não sei aqui, estou falando da minha igreja. Falando de onde eu prego. Onde eu prego. Aí o que acontece? Na igreja onde eu cresci, que era naqueles anos 1900 e bolinha, eu me lembro que toda passagem de ano era na igreja. Madrugada, passava lá. Ia chegando meia-noite, irmãos. As famílias se reuniam em grupinhos, só da família, para agradecer a Deus e pedir pelo novo ano de mãos dadas, aqueles grupinhos da família. Aí quando ia chegando a meia-noite, irmão, é que era emocionante. Escuta só. Tinha um irmão, bem simplesinho como era a maioria dos nossos obreiros naquela época, e hoje também. E amém. E aquele irmãozinho humilde, linguajar simples, ele era o que dava o grande sinal da meia-noite. E sabe como era? Todo mundo ajoelhado orando. Quando faltava 10 minutos, ele levantava no microfone e dizia assim, farta 10. Todo ano era ele. E a igreja, Jesus, aleluia, obrigado por esse ano. E as famílias lá. De repente ele voltava, farta 9. Jesus, farta 8. E aí? Até que ele chegava no farta 3. Falava, a banda toda se preparava. Era furiosa, né? Era a banda lá. O piso era assim como esse. E quando dava meia-noite, ele gritava, meia-noite! O irmão com o prato soltava, voltava uma pancada no prato, o prato caia no chão, tchá! A igreja começava tudo a cantar glória, glória. E todo mundo se abraçava. Irmão, era a coisa mais linda do mundo. Aí, o difícil era chegar de volta no colégio, depois do ano novo, encontrar com os amigos. Passei o Réveillon aqui, Réveillon lá, Réveillon lá, Réveillon lá, Réveillon lá, e eu... Réveillon lá. Aí um perguntava para mim, onde você passou o Réveillon? Na minha avó, na casa da minha avó, na casa da minha avó. Ainda mentia. Todo ano era a mesma luta. Desde o da escola fundamental. Chegava lá, onde você passou? Na casa da minha avó. Eita avó, que não morria nunca e gostava de ver a gente lá. Aí a coragem de falar que era na igreja. Mó caretice. Era um crente de verdade. Quando chegou um dia, que eu já estava lá mocinho, eu tive um trabalho, e Deus me abençoou muito naquele trabalho. Gente, eu até que era inteligente. E eu, com 17 anos de idade, eu trabalhava em uma agência bancária, era uma agência independente. Tinha 5 advogados a meu serviço, ao meu mando. Ganhavam um dinheiro incrível, principalmente pela idade que eu tinha. Tudo parecia perfeito, menos uma coisa. A semana depois do dia 31. Com tudo que eu tinha, carrão com 17, falsifiquei a carteira de motorista. Olha o pastor confessando. Não foi agora, foi naquele tempo. Falsifiquei a minha identidade. Olha que bonzinho, que gracinha. E orava na igreja, ela ia fazendo essas coisas. E eu dirigia, com 17 anos eu tinha meu próprio carro. E para quem se lembra nessa época, era um Opalão 4100, da hora. Olha, o irmão quase falou em mistério ali. Até agora eu falei, não falou um aleluia. Falando Opalão, ele, glória a Deus. Como Deus fala, Deus está falando, né, Chico? Aí, quando chegou aquele ano, um outro filho de pastor, amigo meu, falou assim, Arnaldo, o que você acha desse Réveillon aqui? A gente dá uma vazada. Eu falei, opa, mas o que a gente faz? Ele falou, olha, tem um lugar aí, naquela época era isso, que era o top, mega top, Poços de Caldas. Falava em Réveillon em Poços de Caldas, é a mesma coisa que falar em Copacabana, entendeu?
Bora para Poços de Caldas, lá tem um. Pensei, falei, tudo na mesma coisa. Era igreja. Chega depois, chegar lá para os amigos, o que eu tenho que falar? Nunca tenho nada. Eu perdi uma vez só. Bora lá. Filho de pastor também. Os dois. Chega para meus pais, falei, olha, esse fim de ano, eu vou viajar aí com o Davi. Onde você vai? É em Minas aí, a família dele, mentindo, né? Família dele e tal. Mas meu filho, a passagem de ano a gente sempre passa. Não, agora eu decidi, eu quero. Tá bom, então vai. Vamos embora, eu e o Davi. O que a gente faz lá? Aí, dinheiro não faltava, a gente tinha. Carrão, baita de um carrão todo preparado. Vocês nem imaginam, não tem ideia do que eu estou falando. Era um carrão. Era como andar com uma BMW conversível hoje, era a mesma coisa. O carro que eu tinha. E todo equipado, ele tinha investido em equipamento o dobro do preço que o carro valia. Agora imagina como é que ele era. Onde ele chegava, chegou o cara. Pego aquele carrão, eu e ele, fomos embora. Gente, eu tinha cabelo, era tudo, sabe? Era tudo ajeitado, entendeu? Eu e ele e tal, e bora pra lá. Chegamos lá, o que nós fizemos? Procuramos, já tínhamos conseguido, isso aí já tínhamos feito. Pegou o melhor hotel da cidade, onde tinha o Réveillon mais famoso da cidade. Compramos 2 convites, que eram um dinheirão, era como R$5.000 hoje o convite. Compramos 4, um para ele, um para mim, e outros 2 para quem? Para as minas que a gente vai levar. Agora, dessa vez, nós vamos meter o pé na jaca, agora é para valer. Se a turma fala tanto do Réveillon deles, agora eu vou ter um para contar, que ninguém vai me aguentar. Nós chegamos, compramos aqueles convites, né, aquele negócio, chegamos na cidade, a hora que a gente entra, como o capeta é terrível, né? Vinha vindo 2 meninas, mas meu Deus, irmão, que coisa! Coisinha mais linda, irmão, o capeta é terrível, viu? Coisinha mais linda do mundo, as 2 vindo sozinhas, de para com o carro assim, elas já logo dão uma olhadinha, aquele carrão, né, bom, aquela aceleradinha assim, elas param, ele vem aqui, podia dar uma informação, aquela conversa, como é que é? A gente vai passar o Réveillon aqui, tá, isso aqui. Aonde? No tempo, sério, Lázaro? É, tal. Então, inclusive a gente tem 4 convites aqui, estamos em 2, tal. Elas toparam na hora, gente, na hora. Olha que legal, tá tudo dando certo, vocês estão vendo? Tava mesmo, de boa. Aí chegou na hora marcada, as meninas esperando a gente lá, e nós nos hospedamos no mesmo hotel lá em cima. E aí quando chegou na hora marcada, a gente desceu. As 2 estavam lá, gatas, lindas, esperando a gente. Pegamos os convites, vamos, tá. Uma mesa reservada só para os 4. Entramos, sentamos lá. Sabia nem o que fazer. Nunca tinha entrado num lugar desse. Aí trouxeram umas azeitonas, umas bebidas, umas coisas. Começa a comer azeitona, não sabia o que fazer. Aí começa aquela música, aquele rockão e tal. E eu olhando, falando nada a ver com a banda. E tocando, e aí de repente o povo começava a fumar, lá, naquele tempo podia fumar em lugar fechado, e aquela fumaça começou, e aquele negócio, e aquela menina conversando comigo, e ela contava história, e eu já não estava ouvindo mais nada do que ela contava, só via aquele tudo, aquele negócio todo, e aquela coisa acontecendo, e eu, gente, quando eu estou assim sentado e olhando e não conseguia nem respirar dele, não estava acostumado, na minha casa ninguém fumava, nem que negócio nem nada, e meu colega lá já todo atiradão lá, e a menina toda atiradona, ia daqui querendo vir comigo, e eu e comia azeitona, e aquele negócio todo, e o negócio, gente, quando é de repente, olha como é que Deus faz as coisas. De repente eu sentado lá no meio daquela fumaça toda, a fumaça parta um pouquinho assim, quando eu bato o olho no relógio, um relógio desse tamanho, maior que esse aí, olhando para mim. Qual era o horário? Farta 10. Olha que eu bati o olho naquilo, eu ouvi, gente, literalmente. O irmão gritando, farta 10. Naquela hora eu tremi de cima embaixo. Comecei a pensar na minha família reunida, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Comecei a pensar nas lágrimas da minha mãe orando, onde está meu filho agora, Jesus? Meu coração começou a apertar, aquela menina falava e me perguntava coisas, eu não entendia nada. Farta 9, farta 8, farta 5.
Chegava no 3, ele parava. Quando chegou no 3, eu vi tudo, o cenário, eu vi a igreja, eu vi a minha família reunida, a minha mãe chorando por mim, os meus irmãos chorando, a minha igreja chorando por mim. Eu olhei para aquele relógio, faltava 3. Eu olhei para aquela menina, todo mundo já levantando para dançar, para esperar abrir a champanhe. O champanhe nosso estava lá em cima da mesa. Eu falei, dá licença um pouquinho só, vou dar uma chegadinha ali. Peguei o elevador, subi para o meu quarto. Olhei para o relógio, 00:30. Dobrei o meu joelho e disse, Jesus, aqui não é o meu lugar. Me perdoa, Jesus, me perdoa. O meu lugar é na tua casa. O meu lugar é contigo. Esse não é o meu lugar. Alamagalabassaia. Pessoas que dizem, esse pastor que nunca conheceu o mundo. Eu digo para todo mundo, eu conheci o mundo mais profundamente do que você imagina. Apesar de haver estado somente um dia desviado, nesse dia eu vi o inferno e consegui ver o céu outra vez, pela graça e pela misericórdia de Jesus. Vocês estão me ouvindo, jovens? Lá não é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Acorda. Você está feliz nesse congresso, mas ele vai acabar. E você vai voltar outra vez para a tua vida, para o teu trabalho, para a faculdade, para o colégio. Você vai voltar, irmão, você vai voltar outra vez para o seu dia a dia. Leve essa palavra no teu coração. O mundo não é o meu lar. Aquilo, você sabe isso? Que parecia impossível. Aquilo que parecia aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou. Fique em pé agora. Coloque-se diante de Jesus e diga: usa-me, sou o teu milagre. Diga, Jesus, diga: usa-me, eu quero. Usa-me, tua imagem, usa-me. O inferno focou em você. Desde ontem, quando começou esse congresso, o inferno está em congresso também. Eles se reuniram para preparar a estratégia para te acabar. Eles estão prontos. Prepararam toda uma estratégia. Você não sabe, eu não sei qual é, mas existe alguém que sabe. E nesta noite ele está dizendo para você: tudo está pronto para te destruir. É impossível que você escape. Mas esse fica sendo o teu hino. Aquilo que parecia aquilo
aquilo que parecia. Oh, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Diga mais uma vez, aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Olha para o inferno agora. Diga para o inferno. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus usou minha sorte. Sou um milagre. Isso você disse para o inferno. Agora diga para Jesus. Diga para Jesus. Diga. Oh, usa-me. Eu quero te servir. Usa-me. Eu sou o Senhor. Usa-me, filho de Davi. Incrível a semelhança do dia em que Jesus me chamou para o ministério. Era essa a condição que eu lhes contei que eu estava, de indecisão, de um pé lá e pé cá. Quando em um congresso como esse, Jesus falou comigo. Eu não tinha sequer coragem de contar aos meus amigos, porque eles iam dizer: ele está zoando comigo. Ele, justo ele. Eu sabia quem eu não era. Mas naquele dia, quietinho no meu lugar, Jesus disse para mim: você será um instrumento nas minhas mãos. Por isso que eu posso dizer: aquilo que parecia. Hoje você pode dizer a mesma coisa. O fim parecia ser a minha sorte. Talvez fosse meu último congresso, mas Jesus mudou. Agora pode dizer: usa-me, só o teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, usa-me, ó filho de Davi. Mais uma vez, usa-me. Diga de coração, vamos lá. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Diga do coração. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Espírito Santo, move-te no nosso meio de tal maneira que cada um daqueles que ao bom pastor pertencem possa ouvir suavemente a sua voz dizendo: filho, você é meu filho, você é minha filha. Aquele que vem a mim, disse Jesus, eu os receberei.
e não haverá quem os tome das minhas mãos. Diz mais o Senhor: operando eu, quem impedirá? Eu quero encerrar a minha fala agora, porque o meu tempo se passou, mas o tempo de Deus na tua vida apenas começou. Não há saída, somente há dois caminhos. A decisão é tua. Abraça Jesus, vive com Jesus, caminhe com Jesus, porque você vai morar com Jesus. O cerco vai apertar e você estará ouvindo o Espírito Santo dizendo: onde é o teu lugar? Levante as duas mãos para os céus, adore ao Senhor nesse momento. Você é filho, você é filha de Deus. Faça isso agora em nome de Jesus. Adore ao Senhor por um momento e diga: obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela tua palavra chegando ao meu coração. A tua palavra estravando e saindo-se de toda estratégia diabólica, de toda força do inferno, e chegando como espada penetrante na minha alma, até a divisão da alma e do espírito, no recôndito da minha vida, para proclamar que eu sou teu filho, eu sou tua filha. Diga isso, Senhor: eu sou teu filho. Diga: eu sou teu e tu és meu. Deixa eu fazer o convite. O convite é esse: tem alguém aqui que estava desviado dos caminhos do Senhor, mas hoje decidiu: eu não posso ficar lá. Vem aqui, posso orar por você? Onde você está? Levante a tua mão, venha. Venha, em nome de Jesus. Venha. Não é o teu lugar. O teu lugar é na mesa do rei, é na presença do rei. Tem aqui alguém que estava em dúvida: não sei se eu aceito Jesus ou não aceito. Você não tem que aceitar nada. Você tem que correr ao encontro dele, porque nesta noite os braços dele estão abertos, dizendo: eu te aceito, eu te recebo, eu te amo, eu te perdoo. Tem alguém que quer receber esta bênção nesta noite? Você não é crente? Tem alguém? Olha, deixa passar não. Eu vou repetir. Essa pode ser a última mensagem que você ouça pregada por esse pastor. Porque amanhã eu posso não estar mais nessa terra, ou você. Mas se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Igreja, estenda a sua mão nessa direção. É a igreja orando agora. Olha que coisa linda. Estenda a mão, faça aí. Irmão, aprenda o que é a igreja em nome de Jesus. Estenda a tua mão, somos nós. A igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós. Quando nós oramos, irmão, não tem porta do inferno, não tem força maligna alguma que possa... Estende a tua mão. Senhor Deus, em nome de Jesus, oramos por essas vidas. E declaramos liberdade. Livres de toda corrente maligna, de toda força do inferno, e declaramos vida para cada um deles, lavados pelo sangue de Jesus, que saiam daqui para começar uma nova vida contigo, ponto e vírgula, uma nova vida contigo, ponto final, em nome de Jesus, é que nós assim oramos. Esse congresso é completo. Nesse congresso Deus fala. Nesse congresso o Senhor batizou com o Espírito Santo. O Senhor renovou, o Senhor salvou. O Senhor fez tudo o que Ele faz. Nesse congresso, Deus abençoe as vossas vidas, viu? Vocês viram que eu não chamei mais ninguém aqui pra frente? Precisa não, hoje não. Talvez amanhã sim, hoje não. Talvez ontem sim, hoje não.
Hoje você vai voltar para a tua casa, por favor, em nome de Jesus, entre no teu quarto sozinho, que nem eu fiz um dia. Tenha uma conversa íntima com Jesus. Fala para ele: Jesus, eu sozinho não posso. Dá uma força, Jesus, me ajuda. Não dá mais, Jesus, eu não quero outra coisa. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu não posso viver sem o teu amor. Se isso é uma verdade na tua vida, faça hoje, no íntimo do teu lar. Faça sozinho. Você e ele. Ele e você. Eu vou dizer uma coisa, em nome de Jesus. Não deixe esta palavra se perder pelo caminho. Guarda no coração. Vai no caminho comentando sobre ela. Na tua casa fale sobre ela. Medite tudo sobre o que você ouviu hoje. E em nenhum momento diga: isso eu digo na igreja onde eu prego todos os domingos. Em nenhum momento diga: o pastor Arnaldo falou. O pastor Arnaldo não falou nada. O pastor Arnaldo foi instrumento para que Deus falasse a tua vida. Então saia daqui nesta noite dizendo: o Senhor falou comigo. Com quem o Senhor falou nessa noite? Outubro, novembro, dezembro. A virada do ano vem vindo. Você será tentado, chamado, assediado. Mas naquele momento, só quero que você se lembre de uma coisa: farta 10. Deus abençoe vocês. Usa-me, só o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus.